Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu venho trazendo aqui assuntos muito importantes para os concursos voltados para o cargo de contador. Como você já viu no título dessa aula, hoje nós vamos nos aprofundar no raciocínio lógico. Então, seguindo a nossa sequência do cronograma, você já deve ter visto que a aula da semana passada foi uma parte um pouco mais conceitual. Então, entendemos um pouco da tabela verdade, o que são as proposições, como elas são constituídas e alguns outros detalhes que você vai utilizar para resolver as questões. E para essa aula, predominantemente, nós vamos focar na parte da resolução das questões. E por que nós acabamos quebrando essa aula em duas? Geralmente nós tentamos fazer uma aula de 1 hora e 20, em média. E como na aula passada a parte conceitual acabou se estendendo um pouco, para não ficar muito cansativo para você, como nós sabemos que a maioria das pessoas estudam após um dia de trabalho, então nós fizemos dessa forma. Na primeira aula, você teve a parte conceitual e agora nós vamos focar apenas na resolução das questões voltadas da parte conceitual da aula passada. Então, caso você não tenha assistido a aula anterior, eu recomendo que você assista para ter esse contato com a matéria de forma mais aprofundada e aí sim você vai depois para as questões. E até com essa base que você vai ter da aula anterior, você provavelmente vai acompanhar a aula de uma forma um pouco mais dinâmica e vai ser bem melhor para o seu aprendizado. Então, em relação à sequência da aula, vai seguir como nós sempre fazemos, nós vamos resolvendo todas as questões. Eu sugiro que você faça um estudo um pouco mais dinâmico, então você pode pausar a aula, tenta resolver antes de mim, aí você tenta entender o porquê acertou e o porquê errou, e depois você confere se acertou ou se errou. Dessa forma, é um pouco mais fluido do que você assistindo, por exemplo, a aula de uma forma um pouco mais passiva, porque quando nós participamos da aula de uma forma mais ativa, isso ajuda também na retenção e no amadurecimento em relação à solidificação do conhecimento para você. Então, eu sugiro que você sempre utilize ali seus materiais, seja um resumo, seja da forma que você já vem habituado estudando, e assim, ao longo das semanas, cada vez mais você vai se tornar mais preparado e vai chegar cada vez mais competitivo nas suas provas. Então, seguindo aqui a nossa aula, como nós sempre fazemos, vamos para a nossa já conhecida apresentação. Para você que está chegando agora, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com exame de suficiência e também com os concursos públicos. Então, se você está ali no último ano de ciências contábeis, ou em alguns casos você já é formado, já é um contador bacharel em ciências contábeis e apenas falta o seu CRC para completar esse ciclo, nós podemos te ajudar. Você vai encontrar o nosso produto, o método 3R, lá ele é focado especificamente por exame de suficiência, então lá você vai encontrar todo o material que você precisa para ser aprovado e conseguir o seu tão sonhado CRC, e aí sim atuar de forma plena na área contábil. Paralelo a isso, também nós temos a comunidade do contador concursado, que lá o foco são os concursos públicos específicos para o cargo de contador. Eu sempre gosto de bater nessa tecla que o que nós aprendemos aqui, nós aprendemos para concursos de uma forma geral. Então, com o passar do tempo, com o passar da maturidade que você vai ganhando em relação aos concursos, você vai perceber que existem cargos correlatos que você também pode concorrer com a sua formação e com o seu conhecimento. E eu sempre trago os exemplos de analista de planejamento e orçamento, controlador interno, são dois cargos que são muito correlatos. Em relação à parte de direito, também cai para contador, a parte da contabilidade pública e administração financeira. Então, você estudando para contador, com o passar do tempo, você consegue sim chegar competitivo nesses outros cargos de controlador interno e analista de planejamento, como foi o exemplo que eu falei. Até voltando à câmera aqui, eu gosto de ressaltar que porque é o ideal que você siga essa sequência de primeiro para contador e depois para controlador, que foi o exemplo que eu passei. Porque quando nós falamos no cargo de contador, você vai focar e vai disputar apenas com as pessoas que têm a formação em ciências contábeis. E quando nós falamos de um cargo um pouco mais abrangente, por exemplo, de controlador, geralmente ele pede o que nós chamamos de CAD, que é contabilidade, administração, direito e economia. Então você pode perceber que aí já são 4 cursos de ensino superior. Então,
geralmente existem mais inscritos para esse tipo de concurso e a concorrência é um pouco maior. Em alguns casos, esse cargo é até para superior em qualquer área, e aí o número de inscritos vai ser muito maior. Então, a nível de curiosidade, você pode perceber, caso você acompanhe, que, por exemplo, um concurso da Receita Federal geralmente tem muito mais inscritos que um concurso do Tribunal de Contas. Embora os dois sejam auditores e os dois ganhem ótimos salários, geralmente o concurso da Receita Federal vai ter mais inscritos devido a esse fato de ser um cargo apenas de superior em qualquer área. Então isso acaba atraindo muitas pessoas que também estão estudando para concurso, mas têm outras formações. Então, quando nós falamos em relação a essa escada dos concursos públicos, para quem deseja seguir essa carreira, o ideal é que você foque no cargo de contador para ser o seu primeiro passo em relação ao serviço público. E depois, com o passar do tempo, com você ganhando mais bagagem, você vai se tornar assim competitivo para os outros cargos, como nós falamos no exemplo de controlador, ou para aqueles que têm mais afinidade, auditor fiscal, por exemplo. Tem alguns detalhes em relação a um ou outro que você vai ter uma afinidade um pouco maior, e eu gosto sempre de bater nessa tecla. O auditor fiscal, predominantemente a maior matéria que vai cair na sua prova é a contabilidade que nós chamamos de contabilidade geral, a contabilidade privada, e quando nós falamos, por exemplo, de auditor de Tribunal de Contas, o principal vai ser a contabilidade pública. Tem alguns detalhes de diferença uma da outra, e, por exemplo, a parte de orçamento público também cai mais para o auditor do Tribunal de Contas do que para o auditor fiscal, por exemplo. Então, você vai, com o passar do tempo, conhecendo essa grande oportunidade que você tem em relação aos concursos, principalmente para nós que temos a formação em contabilidade. Agora, continuando aqui, tem um QR Code na sua tela, caso você queira conhecer os nossos produtos, como eu informei, o método 3R, voltado para você que está buscando o seu CRC. Também temos a comunidade do contador concursado, voltado para os concursos públicos. E também nós temos o CFC Questões, que é uma plataforma de questões que está aproximadamente com 7.000 questões. E lá você vai ter total apoio para conseguir a sua aprovação. Então você vai ter questões de português, questões de exames anteriores em relação ao exame de suficiência. Também existem questões de concursos públicos, não só a parte de contabilidade, mas tem também, por exemplo, as questões de direito. E com isso, o seu preparo, o seu estudo vai ser muito mais aprofundado e você consegue se preparar de uma forma muito mais otimizada, porque lá você consegue filtrar as questões por banca, por ano, então você consegue ver a diferença em relação ao que, por exemplo, a FGV cobrava em 2023 e as questões que ela vem cobrando, por exemplo, em 2025. E você faz essa comparação. Por exemplo, esse tópico, por exemplo, créditos adicionais, ela sempre cobra e sempre da mesma forma. Então, assim, eu consigo ter uma preparação um pouco mais guiada e aí acaba saindo na frente de outras pessoas, outros concorrentes que já não têm esse refino em relação à sua preparação. E agora, acabei pulando aqui o assunto da aula de hoje, repetindo, são proposições, então nós vamos nos aprofundar em relação ao que vimos na aula anterior. O meu nome, como eu falei, é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode procurar no Instagram Claudinei Concurso, que lá eu falo de concursos voltados para a área da contabilidade. E no YouTube eu falo de concursos de uma forma um pouco mais abrangente. E também o nome do meu canal no YouTube é Claudinei Concurso. Aqui embaixo você vai ver o meu canal relacionado. Caso você queira se inscrever e me ajudar nesse trabalho também, ficaria muito feliz. E agora nós vamos para as questões, lembrando que a parte teórica foi dada na aula passada. Primeira questão, eu trouxe aqui da banca Legale, foi para o cargo de assistente administrativo no ano de 2025 para a prefeitura de Igrejinha. Eu particularmente ainda não conheço essa cidade. O interessante é que quando nós começamos a resolver essas provas é que acabamos conhecendo bancas que geralmente a maioria das pessoas não conhece e algumas cidades também que nós ainda não conhecemos. Agora para o comando da questão, chama-se proposição ou sentença lógica toda oração declarativa.
que pode ser classificada em ou, e aí nós temos aqui as lacunas. Preenche correta e respectivamente as lacunas. Uma dica que eu tenho para você que está fazendo a resolução é que sempre grife ali o comando da questão. Algo que nós vemos que muitas pessoas caem nesse tipo de questão é quando a banca coloca, por exemplo, a palavra incorreta. Então, ou por exemplo, exceto, que seria nesse caso o sinônimo de incorreta, para buscar aquela que não faz sentido. Isso acaba derrubando muitas pessoas até experientes. Então, eu sempre bato nessa tecla em todas as aulas para você que já vem acompanhando as últimas aulas, que pior do que errar uma questão é errar uma questão que você sabia e que você acertaria. Então, perder uma questão por pressa ou por falta de atenção é muito ruim. E aproveitando esse gancho, eu também falo em relação à calma na hora de passar as alternativas para o gabarito. Algumas pessoas acabam pintando a bolinha errada, inverte as bolinhas da ordem, e aí acabam perdendo questões que também acertariam com um pouquinho mais de calma. Você acertou na prova e aí, na hora de passar o gabarito, passou errado. Isso também é algo que nós devemos evitar, porque quando falamos em relação a concursos muito competitivos, uma, duas questões que você perde por bobeira podem acabar te tirando da competição ou te deixando muito atrás em relação a uma classificação. Claro que eu também gosto de fazer essa ressalva, que por mais que o edital mostre apenas cadastro reserva ou apenas uma vaga, geralmente os órgãos chamam bem mais do que está no edital. Então, se você fez algum concurso há muito tempo ou achou que ficou muito atrás na classificação e parou de acompanhar, eu recomendo que você acompanhe minimamente para ter esse discernimento em relação ao andamento de como é um concurso. Porque em alguns casos, e eu já vi, pelo menos aqui na minha região, editais que eram uma, duas vagas e acaba chamando até o 30º classificado. Lembrando que é convocando, não quer dizer que os 30 aceitaram. Pode ser que outros passaram em alguns concursos ou também não acompanharam e acabaram perdendo tempo para manifestar o interesse do cargo. Então, são diversos detalhes, mas quando nós falamos em relação ao concurso, nós temos que acompanhar do começo ao fim. E até aproveitando também esse detalhe, eu recomendo para você que é aluno da comunidade do contador concursado, nós temos uma aula que fala como você vai encontrar os concursos de forma antecipada. Então, geralmente, quando abre as inscrições até a prova, é por volta de 3 meses. Nesse exemplo da aula que nós fizemos, você consegue se preparar para um concurso, em alguns casos, 8 meses, um ano de antecedência para aquele concurso que você deseja. Então, dessa forma, você vai sair na frente dos seus concorrentes. Eu acredito que é uma das melhores dicas que você pode receber quando você está focando num concurso específico. Agora, se você estuda de uma forma um pouco mais abrangente, por exemplo, é uma pessoa que ainda não constitui raízes, não tem filhos na escola, por exemplo, ou uma casa já fixada em alguma cidade, e você tem essa disponibilidade para fazer a mudança, também isso vai acelerar um pouco mais a sua aprovação, porque você pode acabar arriscando mais, indo para outro estado ou indo para uma cidade um pouco mais longe. Claro que se esse não é o seu caso, você não precisa ficar triste, não quer dizer que você nunca vai passar no concurso, mas como nós sabemos, algumas cidades acabam fazendo concursos em até 3, 4, em alguns casos até 6 anos de espaçamento de um edital para o outro. E aí não são todas as pessoas que vão ficar 6 anos seguidos estudando para uma prova específica. Até porque com o passar do tempo você vai se tornar muito competitivo e aí não vai fazer sentido você esperar um único edital, sabendo que você tem toda a condição de passar nos outros que vão vir, principalmente para nós que temos a formação contábil, que existem muitos concursos para a nossa área. Então, isso que é algo rotineiro para nós. Fazemos muitas provas porque temos muitas oportunidades no serviço público. Agora, voltando para as alternativas, preenche correta e respectivamente as lacunas. Alternativa A, exclamativa, declarativa. Alternativa B, verdadeira e negativa. Alternativa C, verdadeira, falsa. E alternativa D, positiva e negativa. Então, de novo,
destacamos aqui que nós estamos procurando a alternativa correta. Como nós vimos na aula passada, uma proposição exclamativa não tem valor lógico. Então, nós já podemos excluir a alternativa A. Sabemos que a alternativa A não é verdadeira. B, verdadeira e negativa. Como você pode ver, eles tentaram confundir ali entre a alternativa B e a C. Então, vamos supor que no pior dos cenários você ficou em dúvida entre a B e a C. Vamos analisar a alternativa D agora. Positiva e negativa. Nesse caso, também não é em relação aos valores lógicos de uma proposição. Como nós vimos na aula passada, a caneta falhou um pouco aqui. Como nós vimos na aula passada, uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, nesse caso, para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa C de casa. Verdadeira ou falsa. Lembrando que qualquer proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Lembra do princípio do terceiro excluído. Qualquer proposição, verdadeira ou falsa, ela nunca vai poder ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, só assim, dessa forma, você consegue eliminar já algumas alternativas e, como eu sempre digo, é melhor você chutar entre 2 ou 3 do que entre 5. Por mais que você não lembre totalmente o conceito e não saiba exatamente qual é o gabarito, você aumenta as suas chances de poder acertar uma questão dessa forma e depois você vai aprender outras técnicas também de fazer um chute um pouco mais guiado e aumentar ainda mais a sua chance de acertar uma questão que provavelmente você poderia até vir a errar nesse sentido. Agora nós vamos para a próxima questão. Instituto Axis foi a banca. O concurso foi para o ano de 2024 para o cargo de advogado. Foi para o CEASA do Espírito Santo. E o comando da questão: considere falsa a afirmação. Fábio é médico e Mariana é dentista. E verdadeira a afirmação. Se Fábio é médico, então Mariana é dentista. Nessas condições, assinale a alternativa que necessariamente. A. Falso que Mariana é dentista. B. Verdade que Fábio e Mariana são dentistas. C. Falso que Fábio é médico. E D. Verdade que Mariana é dentista. E E. Verdade que Fábio é médico. Então vamos analisar primeiro a primeira afirmação. Nós vemos aqui o conectivo E. E como nós já aprendemos, o E só é verdade quando as duas preposições são verdades. Então, como o comando da questão diz para a gente considerar falso que Fábio é médico e Mariana é dentista, nós sabemos que uma das duas é falsa. Ela não pode ser verdadeira nesse caso. Repetindo o conectivo E, só é verdade quando as duas são verdades. E aqui está falando para nós considerarmos falsa. Então nós sabemos que essas duas não são verdadeiras. Agora nós vamos analisar um pouco mais o comando da questão. E vamos considerar verdadeira a afirmação: Fábio é médico e Mariana é dentista. Nós aprendemos também que o sim, então, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é falso. E para as outras, nós aprendemos que é verdadeiro. Então, só aqui nós podemos eliminar algumas alternativas. Se Fábio é médico e Mariana é dentista, e nós já vimos que aqui uma das duas é falsa, teria uma grande chance de ser aqui verdadeiro e falso, porém, como o comando da questão falou, nós temos que considerar que a afirmação é verdadeira.
Então aqui nós já podemos eliminar a alternativa E, falando que é verdade que Fábio é médico. E nesse caso, o nosso gabarito é a alternativa C. É falso que Fábio é médico. E por que nós sabemos que é falso que Fábio é médico? Porque quando o conectivo é o se, então, se as duas são falsas, o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso, Fábio não é médico e Mariana não é dentista. Então, repetindo, como nós vimos na aula anterior, o conectivo se, então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é falso. Mas nós temos que considerar que essa afirmativa aqui é verdade e a primeira afirmativa é falsa. Então, nós sabemos que Fábio ou Mariana não são médicos. Um deles ou os dois. Nesse caso, se Fábio não é médico e Mariana não é dentista, então nós temos as duas afirmativas falsas e o resultado do conectivo se então, quando as duas são falsas, o resultado é verdadeiro. Então, nesse caso, nosso gabarito letra C. Inicialmente parece um pouco mais complicado, mas você vai ver que conforme você for resolvendo muitas questões, você vai conseguir se desenvolver e melhor no raciocínio lógico. Próxima questão. Fundatec, ano de 2025, para o cargo de agente para a Prefeitura de Cerro Grande. A especialidade administrativa. Assinale a alternativa que apresenta uma preposição composta. Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla que quando nós estamos resolvendo a questão, nós não vamos apenas resolver e partir para a próxima. Aproveita todas as informações que a questão quer te passar, seja você acertando ou errando. Mesmo que você erre uma questão, tenha algum aprendizado. O estudo por questões vai te ajudar muito. Como você viu no método 3R, resolver também faz parte do aprendizado. Então, lembrando aqui, nós vamos assinalar o que é uma proposição composta. Mas antes disso, nós vamos revisar o que é uma proposição. Lembra que proposição é algo que tem valor lógico. E o que é valor lógico? Pode ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo da aula anterior para ficar mais fácil para vocês. A capital do Brasil é São Paulo. Você fala, não, mas a capital do Brasil não é São Paulo. Então, nesse exemplo, a proposição que eu falei é falsa, mas ela não deixa de ter um valor lógico. O valor lógico dela é falso. Se eu falasse a capital do Brasil é Brasília, também tem valor lógico. E nesse outro exemplo, seria uma proposição de valor lógico verdadeiro. Então, relembramos o que é uma proposição. Agora nós vamos relembrar o que é uma proposição composta. Lembra que nós temos proposições simples e compostas. Quando a proposição é composta, ela vem com um conectivo. Como nós vimos na questão anterior, vimos o se então e o conectivo e. Mas nós também temos o conectivo ou, o ou e o se somente se. Então, temos esses 5 conectivos para que com eles nós resolvemos as questões de raciocínio lógico. Então, agora nós vamos procurar alguma alternativa que tenha um conectivo. Embora essa questão seja um pouquinho mais simples, e acredito que você de bater o olho já sabe o gabarito, caso você esteja chegando agora, também vai ser importante para você. O que nós já podemos destacar aqui? Proposições com valor
ou com a pontuação de interrogação e exclamação, não tem valor lógico. Então, nesse exemplo, a letra C e letra D já estão descartadas, porque uma tem interrogação e a outra tem exclamação. E no caso da alternativa A alternativa A é uma proposição? Isso é um exemplo que acontece muito em muitas provas de concurso. A alternativa A é uma proposição? O dia está lindo. Pode ser verdadeiro, sim, o dia está lindo, ou falso, o dia não está lindo. Mas ela tem valor lógico, sim. Só que o que está perguntando para a gente? Uma proposição composta. Não é apenas para saber o que é uma proposição. Então, imagina que você está no dia da prova. Você está lá procurando a resposta, você bate o olho na A e você fala, o dia está lindo. Tem valor lógico? Tem, então uma proposição. E marca o gabarito e vai para a próxima. E depois você vê, igual o exemplo que eu falei anteriormente, que errou a questão. E por que você errou a questão? Porque não é isso que está sendo perguntado. O comando da questão quer saber uma composta. Então, a alternativa A tem valor lógico? Tem, mas não é composta. E a alternativa B? X mais 8 igual a 12. Tem valor lógico? Melhorei aqui a setinha. Tem valor lógico? Pode ter, mas não é isso que está sendo perguntado. Ela quer uma proposição composta. E como nós achamos uma proposição composta, aqui tem o conectivo, que nesse exemplo, para essa questão, foi o conectivo E. Então, aqui nós encontramos a proposição composta. O nosso gabarito dessa questão é a alternativa E. Luiz é motoqueiro e Antônia foi ao teatro. Então, essa proposição tem um valor lógico. E aqui pode ser que sim, Luiz é motoqueiro, é verdadeiro, e Ana não foi ao teatro, seja falso, por exemplo. E aí, o E só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Nesse caso, seria uma proposição falsa, por exemplo. Ou pode ser que Antônia foi ao teatro e, na verdade, aqui é verdadeiro, e aí ficaria sendo verdadeiro o resultado dessa proposição. Então, estou fazendo isso a nível de hipótese, só para trabalharmos com a questão que está aqui na tela. Mas é uma forma de analisar aqui as proposições. Nós sabemos que ela tem valor lógico e nós sabemos que ela é uma proposição composta. Então, deixa eu apagar aqui. Vimos que o nosso gabarito é a letra E. Agora, próxima questão, banca IVIM, ano de 2024. Eu, particularmente, ainda também não conhecia essa questão, essa banca. O concurso foi realizado no ano de 2025, foi para o cargo de merendeira para a prefeitura de Aquicê do Piauí, acredito que seja abreviado. Em qual das alternativas abaixo não encontramos uma proposição lógica? Então, nessa questão é o inverso do que nós vimos anteriormente. Lembra sempre de destacar quando você estiver resolvendo uma questão. Destaca o comando da questão, ó. Não vamos encontrar uma proposição lógica. Lembra, não vai se confundir. Vamos analisar aqui a alternativa A. Roberto é professor e Alex é advogado. Olha outro exemplo. Você está com pressa na prova, ainda faltam muitas questões, você ainda não passou o gabarito, está estressado, dormiu mal, está ansioso, bateu o olho na A, Roberto é professor e Alex é advogada, vou marcar. Vai errar, porque olha só, quer saber o que não é uma proposição lógica. Então, a alternativa A não é o nosso gabarito, porque não é o que está sendo perguntado. Nesse caso, nós vimos aqui que tem o conectivo e tem valor lógico, mas não é o que está sendo perguntado. Então, já exclui a alternativa A. B. 17 é menor que 63? Sim, isso é uma proposição verdadeira, mas também não é o nosso gabarito. Então, eliminamos aqui letra A e letra B. Agora a letra C. Ana foi ao cinema ontem à noite.
Tem valor lógico? Pode ser que a Ana foi ao cinema e seja verdadeiro? Pode. Pode ser que a Ana não foi ao cinema ontem à noite e seja falso? Também pode. Então ela tem valor lógico, mas não é o nosso gabarito. Roberto, vá para casa. Vamos analisar. Roberto, vá para casa. É verdadeiro? Roberto, vá para casa. É falso. Como nós vimos na parte conceitual, uma ordem também não pode ser uma preposição, porque uma ordem não tem valor lógico. Nós falamos em relação ao valor lógico se é verdadeiro ou falso. Uma ordem é uma ordem. Então, C, letra D é o nosso gabarito. A alternativa D é a única que não tem valor lógico. E para finalizar aqui a alternativa E, o número 2 é o único número par e primo ao mesmo tempo. Pode ser que o número 2 seja ímpar? Seria uma proposição falsa, mas tem valor lógico. Pode ser que o número 2 seja primo ou não? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, mas tem valor lógico. E nós temos aqui o conectivo, então uma proposição composta. Essa seria a análise em relação à proposição. Mas lembrando que nós estamos aproveitando as questões para revisar o que aprendemos na aula anterior. Mas como você já viu, o nosso gabarito é a alternativa D. Quando você estiver fazendo na prova, você resolve, viu o gabarito, vai para a próxima para não perder tempo. Mas aqui nós aproveitamos tudo o que a questão pode nos oferecer para fazer uma revisão. Então, nosso gabarito letra D. Próxima questão, Instituto avalia. Ano de 2025, agente da Polícia Judiciária, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, cargo de investigador de Polícia Judiciária. Em raciocínio lógico, uma proposição é uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Simultaneamente, qual das alternativas é uma proposição? Então, aqui, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar o que é uma proposição. O céu é verde? Isso é uma proposição? Sim, mas como você sabe, o céu não é verde. Ela tem um valor lógico, mas o valor lógico dela é falso. Agora, alternativa B. Feche a porta, por favor. Lembra que nós vimos em relação à ordem. Então, está no imperativo, pode descartar que não tem valor lógico. Parabéns pelo seu esforço. Também vemos aqui exclamação. É exclamação ou interrogação, já na sequência. Não tem valor lógico. E eu sempre minto. Nesse caso específico, tem valor lógico. Poderia ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, a banca considerou o gabarito como a letra A, mas acredito que as pessoas entraram com recurso nesse concurso. Não temos aqui o resultado, até porque é uma prova recente, se foi anulado ou não, mas tem valor lógico a alternativa E também. Mas, de qualquer forma, o gabarito que foi divulgado é a letra A. Agora, a próxima questão. Da Universidade Estadual da Paraíba, foi no ano de 2014, para o cargo de assistente, para a Prefeitura de Campina Grande, especialidade em enfermagem. Indique a conclusão correta, admitindo como verdadeira as premissas de que o professor não era
Então aqui está falando que o professor não erra, é verdadeiro. Daniel é distraído, então você vai considerar que é verdadeiro também. E quem é distraído erra. Nós sabemos aqui que essas três são verdades absolutas. Então vamos analisar agora as alternativas. Daniel pode ser professor? Nós vimos aqui que Daniel é distraído e quem é distraído erra. E nós já sabemos que professor não erra. Então, não. Daniel não é professor. B. Às vezes um professor é Daniel? Também não, porque nós sabemos que o Daniel é distraído e quem é distraído erra. E o professor nunca erra. Então, se ele não erra, não tem como o professor ser Daniel. Em alguns casos, algumas questões de raciocínio lógico, nem sempre o texto faz sentido. Então você vai pensar, como que o professor vai ser Daniel? É só um exemplo. Não necessariamente o texto vai fazer sentido. Você tem que focar mais nos conectivos e nos valores lógicos, não no que o texto está escrito propriamente dito. Agora, se nenhum professor é distraído, isso aqui faz sentido? Nós sabemos que o professor não erra e quem é distraído erra. Então, nenhum professor é distraído? Faz sentido. Então, vamos deixar isso aqui em stand-by. Deixa eu riscar aqui a alternativa B para não confundir. D. Algum professor não erra? Nós vimos aqui que todo professor não erra, não é só algum. Todo professor não erra. Se é professor, não erra. Então, também pode eliminar a letra D. E a alternativa E, nenhum professor erra. Então, aqui com certeza o que nós podemos afirmar e que foi o gabarito da banca. Letra C, nenhum professor é distraído, porque nós sabemos que distraído erra e professor não erra. Nenhum professor erra, está certo? Nesse caso assim, nós sabemos que o professor não erra. Porém, lembre que nós íamos considerar aqui as afirmativas. Então, utilizando as afirmativas, nós chegamos ao gabarito C, que é que nenhum professor é distraído. Então, essa foi a pegadinha da banca. Nosso gabarito letra C. Agora a próxima questão. MS Concursos, ano de 2025. Para o cargo de fonoaudiólogo, Prefeitura de Santana do Parnaíba. Um concurso recente. Assinale a alternativa que contém uma proposição. Então aqui, se nós estamos procurando apenas uma proposição, nós estamos procurando apenas algo que tenha valor lógico. Lembrando que o que é uma proposição? É uma frase que tem valor lógico. Ela pode ser simples ou ela pode ser composta. E ela pode ser verdadeira ou falsa. Nunca os dois. Ou seja, ela nunca vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então vamos ver a proposição. Alternativa A. Todo número divisível por 2 é par? É verdadeiro? É verdadeiro. Poderia ser falso? Poderia ser falso. Se viesse, por exemplo, todo número divisível por 3 é par. Ou algum desses exemplos. Caso tivesse, por exemplo, um valor lógico. Poderia ser. Então essa aqui vamos deixar de stand-by. B. Amanhã vai chover? Destaque aqui para interrogação. Se tem interrogação, não tem valor lógico. C. Feche a porta
Por favor. Aqui nós estamos vendo de novo uma frase no imperativo. Então, se é ordem, não tem valor lógico. E a alternativa D, olha a exclamação aqui, que lindo dia, também não tem valor lógico. Podemos eliminar aqui. Então, o único gabarito possível para essa questão é a alternativa A. Todo número divisível por 2 é par. Então, anotou aí nosso gabarito da questão, letra A. Agora, questão da banca Decorp, ano de 2025, cargo agente administrativo, Prefeitura de Mal, Taumaturgo. Qual das alternativas abaixo representa uma proposição simples, ou seja, uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo? Aqui, a banca tentou te ajudar e te dificultar ao mesmo tempo. Ela relembra para você que uma proposição ela pode ser verdadeira, ela não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Beleza, aqui ela tentou te ajudar e te relembrar desse conceito. Mas lembra o principal do comando da questão. Ela quer saber qual é uma proposição simples. Dessa forma que foi escrita, você vai ficar focando só naquelas em relação a verdadeiro e falso. E vai esquecer que é para procurar uma proposição simples. Então, alternativa A. Que dia é hoje? B. O sol nasce no leste. C. Vá para casa agora. E D. Que belo dia está fazendo. Como nós já vimos aqui, a alternativa A nós temos a interrogação. B. O sol nasce no leste. Então, nós vemos aqui que não tem nenhum conectivo. Essa é o nosso gabarito. Agora, a alternativa C, vamos analisar. Vá para casa agora. Então, temos aqui a exclamação. Além da exclamação, está no imperativo. E que belo dia está fazendo. Então, também temos a exclamação aqui. E se não tivesse a exclamação, mas a frase ainda estivesse no imperativo? Ainda assim, não teria valor lógico. Mas, lembra do principal. Nós estamos procurando uma proposição simples. Toda proposição, ela tem que ter o valor lógico, mas lembra que o foco é encontrar uma proposição simples. Sempre que você estiver respondendo algumas questões, seja na prova ou respondendo em casa, você tem que se perguntar: beleza, eu cheguei nessa alternativa, mas ela está respondendo o comando da questão? E eu tenho um ótimo exemplo para você. Deixa eu até voltar a câmera. Isso acontece muito e principalmente na banca Bunesp. Se você já percebeu, se já fez algumas provas da Bunesp, vamos supor que você está resolvendo uma prova, a questão de matemática, e aí você chegou no gabarito 30, e é uma questão, por exemplo, de dias. Você chegou ali em 30 dias. Você tem que ver que no final do comando da questão vai pedir para você transformar aquela resposta em meses, por exemplo. E aí vai ter o gabarito lá, 30, e embaixo vai ter, por exemplo, a alternativa B, 1. Só que o comando da questão está pedindo para você transformar em meses, o gabarito seria, por exemplo, a alternativa B, número 1. E você vai marcar o 30 porque você chegou ao final da conta nos 30 dias. Então, um cuidado que você tem que ter especial com a banca Bunesp, nesse exemplo que entra no contexto que eu falei, é, nesse caso da matemática, você vai pegar o resultado e geralmente o comando da questão pede o resultado para que você faça uma outra conta. E algumas pessoas, na hora que chegam no resultado daquela conta, vão lá. Claro, vai ter o gabarito, a banca vai fazer isso de maldade para te sacanear. Você coloca
A alternativa é que você chegou na conta, você acertou a conta e errou a questão. Esse é um outro exemplo de questão que a gente não pode perder. Então, você em alguns casos ficou 5, 10 minutos resolvendo a questão, acertou a conta e errou no gabarito. Isso acontece muito. Então, geralmente, na Banca Bunesp acontece isso, mas acredito que em outras também. É que geralmente a Bunesp faz muitas provas. Eu sou do estado de São Paulo, eu procuro sempre estar fazendo concursos e faço muitas provas também da Bunesp. Você pode perceber, você vai pegar ali o resultado e depois o comando da questão pede que você pegue o resultado e transforme ali em uma outra unidade de medida. Eu falei, por exemplo, dos dias, mas isso serve com minutos, para horas, entre outros. Então, muito cuidado com isso. Quando você chega no resultado, nesse exemplo também funciona para o raciocínio lógico, ver se aquele gabarito que você encontrou é o que está respondendo o comando da questão, ou se você precisa chegar, pegar aquele resultado e fazer alguma outra coisa. Aí sim, você pode ficar tranquilo que você pegou aquele ponto da questão e vai para a próxima questão. Então, isso aqui eu até dei uma pausa em relação à resolução da questão, que vim aqui falar de uma forma um pouco mais enfática, porque isso acontece muito e muitas pessoas perdem ponto, é algo muito comum e é o perfil da banca. Se você for pegar e testando nos seus estudos o dia que você for estudar matemática, pode pegar algumas questões ali da Bunesp que você vai ver que ela faz isso. Você tem que mudar a unidade de medida, porque senão vai ter algum gabarito ali para te confundir e você vai perder a questão. Agora, voltando aqui para essa questão, como nós vimos o nosso gabarito, é a letra B. De bola, o Sol nasce no leste, porque nós estávamos procurando uma proposição simples. Agora deixa eu apagar aqui para a gente ir para a próxima. Aproveitando, deixa um comentário aqui se você está gostando, se você está acompanhando. Nós percebemos que o quantitativo em relação às visualizações tem aumentado, mas geralmente os comentários não estão sendo muitos. Então, deixe o seu feedback aqui se você está gostando, se está te ajudando, quantas aulas você já acompanhou, se você está chegando agora, ou se já está, por exemplo, desde a primeira. Nós temos diversas aulas aqui, então você vai ver aulas de contabilidade pública, de administração financeira, temos a professora Yasmin com aulas de português também, o Felipe falando sobre a contabilidade geral, que você aproveita não só para os concursos, mas também para o exame de suficiência. E como a gente vê em alguns comentários, muitas pessoas que ainda estão na faculdade utilizam as nossas aulas, os nossos vídeos aqui para o dia a dia da faculdade, como uma forma de reforço para conseguir solidificar algum conhecimento que ali por estar no primeiro contato com aquela matéria, com aquele tema, acabou ficando alguma lacuna. Então é muito interessante que nós estamos vendo que as nossas aulas estão ajudando de uma forma um pouco mais abrangente. Eu digo de uma forma abrangente porque eu sempre falo que o meu viés aqui são os concursos públicos, então eu sempre vou tentar falar ali dos benefícios da parte dos concursos públicos, que foi a carreira que eu segui. Mas existem muitas pessoas que são formadas em contabilidade também, não partiram para iniciativa pública e têm grandes carreiras na iniciativa privada, seja empreendendo, seja em grandes multinacionais. Então você tem que saber que você, desde que escolheu o seu curso em ciências contábeis, você tem um leque muito amplo para você conseguir fazer a sua vida. Como vocês devem ter visto nos últimos vídeos também, tem os vídeos que falam sobre perícia, que é mais uma alternativa para que a gente consiga também melhorar a nossa renda, fazer um outro trabalho em relação aos nossos conhecimentos, e tudo que vem para agregar é muito bom. Então você pode fazer concurso, pode fazer perícia, pode ter o seu escritório de contabilidade. Lembrando, algumas pessoas não sabem, mas sim, você pode ser concursado e ter uma empresa. Isso é muito comum e eu sempre bato nessa tecla que o concurso não é uma prisão, não é porque você é concursado que você não pode pensar em nenhum outro tipo de renda. Você pode sim, não só na área da contabilidade, mas tem muitas pessoas que têm comércio, às vezes algumas pessoas têm vontade de ter uma loja de roupas online, por exemplo. Você tem que imaginar que o concurso vai te dar aquela segurança, você vai saber que em momentos de crise aquele salário vai estar lá para você. E aí, como é aquele ditado que diz: até às 6 horas da tarde você vai fazer aquilo que você precisa, e das 6 até a meia-noite você vai fazer aquilo que você vai construir o seu império. Então, seja nesse exemplo que eu falei, uma loja de roupa, seja fazendo, por exemplo, perícias contábeis, você sabe que você pode fazer renda extra e, ao longo do tempo, a sua renda extra pode até virar a sua renda principal. E é assim que nós fazemos, é um curso muito bom. Você que está já vendo desde a época de faculdade, eu acredito que é o melhor dos caminhos,
Porque, no meu caso, eu acabei estudando ali já no final da graduação, então eu estava ali no último semestre, já tinha feito alguns concursos, consegui lograr êxito em alguns de uma forma até um pouco mais acelerada, por isso eu já, entre aspas, saí na frente das outras pessoas. As pessoas primeiro se formavam para depois focar nos concursos, aí ele acaba perdendo algum tempo, porque, como nós falamos, o mundo é dinâmico e do mesmo jeito que você está aqui estudando, tem outras pessoas que também estão estudando agora e querem o seu cargo, querem o seu lugar. Não só nos concursos, mas na iniciativa privada também isso acontece muito. Então você tem que estar sempre se preparando, sempre se capacitando, porque o conhecimento é seu e ninguém vai tirar. Agora, voltando aqui para as questões, vamos continuar resolvendo aqui as questões dessa aula. Deixa eu continuar apagando aqui. Então, como nós vimos, gabarito letra B dessa questão. Próxima questão, banca Fundatec. Essa já é uma banca bem mais conhecida no mundo dos concursos públicos, já fez alguns concursos de grande magnitude. Então, foi de um concurso do ano de 2024 para agente comunitário de saúde, Prefeitura de Restinga Seca. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição simples. Então, só aqui nós conseguimos perceber uma outra coisa muito importante. Embora tenha mudado a banca, você pode perceber que alguns assuntos se repetem. Então, a partir do momento que você solidifica o seu conhecimento, isso vai te deixar ali alguns passos na frente dos outros. Claro que em alguns casos, por exemplo, vou trazer aqui alguns números a fins de exemplificar para você, mas não necessariamente são exatamente esses números. Você está fazendo 75% de acerto na sua casa na banca Budesp. E aí você vai fazer um concurso, por exemplo, da FGV. Provavelmente você não vai tirar os mesmos 75%, mesmo que sejam as mesmas matérias e os mesmos tópicos, porque em alguns casos as bancas mudam ali os tópicos, têm algumas preferências em relação à cobrança. Porém, você não vai voltar do zero. Você pode voltar, por exemplo, no exemplo que eu falei, para 60%, vai voltar um pouquinho abaixo, mas mesmo assim você vai ter tempo para fazer ali uma boa preparação e conseguir chegar bem competitivo no dia da sua prova. E dessa forma é o mesmo. Você viu que nós resolvemos questões de diversas outras bancas, acredito que essa é a primeira que aparece da Fundatec, e o tema cobrado é o mesmo, então, proposição simples. O que você acertaria das outras bancas, você acerta aqui na Fundatec. Então, vamos analisar aqui as alternativas que nós temos. A alternativa A, se Joana é loira, então Marcos é moreno. Tem valor lógico essa proposição? Tem valor lógico, mas não é o que está sendo procurado. Lembra que aqui é algo composto. Como nós vemos que é composto, olha aqui o conectivo. Se então. Se então é um conectivo, mostra que é uma proposição composta. Agora B. Ela é muito linda. C. Será que Joana vai pular carnaval? Olha a pontuação aqui. Olha a pontuação aqui com interrogação, então podemos já excluir, porque vemos que essa aqui não tem valor lógico e não é uma proposição simples. Agora, alternativa D. Joana não é loira. Tem valor lógico? Tem valor lógico. Ela pode sim ser loira e essa proposição ser falsa, ou ela pode não ser loira e aí é uma proposição verdadeira, ela não é loira. Então tem valor lógico. E já já você vai entender o porquê eu estou falando isso. E a alternativa E, Joana, pinte o cabelo agora. Então nós temos aqui a exclamação e a frase no imperativo. E por que eu falei em relação ao valor lógico? Você percebeu que ficaram as alternativas B e D. As duas são proposições simples? Nós vemos aqui que sim, são proposições simples. Ela é muito linda e Joana
não é loira. Porém, uma coisa que você precisa se atentar em relação ao valor lógico. Ela é muito linda? Nesse caso fica ambíguo, porque para uma pessoa ela pode ser muito linda, maravilhosa, e para outras, não, pode ser feia. Então, quando nós falamos em relação a valor lógico, é algo objetivo, verdadeiro ou falso. Não pode ter diversas interpretações. Então, Joana é loira? Ou ela é loira ou ela não é loira. Isso é simples. Agora, linda, linda fica muito subjetivo. Então, nesse caso, o nosso gabarito vai ser apenas a letra D, porque é uma proposição simples, do mesmo jeito que a B, só que a B não tem valor lógico, porque é subjetivo. Então, nesse caso, o nosso gabarito, letra D, ela não é loira. É a nossa proposição simples e o nosso gabarito. Vamos lá, mais uma questão, para ficar bem fixado na sua mente. IBFC ano de 2024 para o cargo de auxiliar. Dentre as sentenças abaixo, a única que não representa uma proposição lógica é: a capital do Brasil é Rio de Janeiro? É uma proposição lógica? Sim, é uma proposição lógica. Ela pode ser verdadeira ou falsa, mas ela tem valor lógico. B. O Sol é uma estrela? Tem valor lógico. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas tem valor lógico. Amanhã choverá. Vamos deixar essa aqui stand-by. E D. A palavra caminho tem 3 sílabas. Por mais que aqui pudesse estar falando a palavra caminho tem 30 sílabas, por exemplo. Pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Ela pode ter 30 sílabas ou não. Tem valor lógico. Mas o comando da questão quer receber uma que não tem valor lógico. Nesse exemplo é amanhã choverá. É o exemplo de algo que não tem valor lógico quando nós falamos nesse tipo de preposição. Então, nosso gabarito, letra C. Próxima questão também da Fundatec, caiu para a Câmara Municipal de Alpestre. Proposições são afirmações que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Qual das alternativas abaixo não é uma proposição? Bom que aqui a banca destacou. Nem sempre isso acontece no mundo dos concursos. O telhado é roxo. É uma proposição? Sim. O cachorro mia? Sim, é uma proposição. Pode ser verdadeiro ou falso. Nesse exemplo nós sabemos que é falso, mas sim, tem valor lógico. A cabra voa? Sim, tem valor lógico. Nesse caso, o valor lógico é falso. D. A metade de 8 é 5? Tem valor lógico. Nós sabemos que é falso. E vai estudar. Olha aqui o exclamação. Nesse caso, não tem valor lógico. Tem exclamação, não tem valor lógico. Então, nosso gabarito dessa questão aqui, letra E. Vai estudar. Próxima, IDCAP, ano de 2024, Agente Comunitário de Saúde, Prefeitura de Serra, Espírito Santo. Nas estruturas lógicas, uma proposição é o objeto que exprime, através da linguagem, os juízos formulados pelo pensamento. Qual das alternativas abaixo é uma proposição? Qual a duração de uma partida de basquete? Olha aqui o interrogação. Será que x3 ao quadrado é igual a x5? Olha a interrogação. Se ao menos todas as cidades pudessem ser como esta, olha aqui a exclamação, e D, o milésimo dígito da dízima é o 9. Tem valor lógico? Tem.
pode ser verdadeiro ou falso, mas nesse caso é a única que tem valor lógico. Então, caso você não saiba como resolver a questão, tenta no mínimo por eliminação, tenta eliminar aquelas que são impossíveis. No mínimo você deixa 2 a 3 para você chutar e depois você faz um chute um pouco mais guiado. Para essa questão aqui, o nosso gabarito é a letra D. E por hoje nós chegamos ao final da nossa bateria de questões. Então, nós reforçamos o que nós aprendemos na parte conceitual na aula passada. Eu espero que você esteja aqui para a próxima aula e esteja cada vez mais afiado no raciocínio lógico. Lembrando que, quando nós falamos em relação a concursos públicos, não adianta você tirar 100% em uma matéria e errar todas na outra. Você tem que ir equilibrando. Então, espero que você esteja avançando no raciocínio lógico sem deixar o que você já aprendeu em contabilidade, em português, em direito, porque sim, você vai usar na sua prova para conseguir a sua aprovação. Não adianta você gabaritar uma matéria e errar todas as outras. Você tem que estar razoavelmente competitivo em todas as matérias. Claro que se for um concurso que tem 15 matérias e você está bom em 12, por exemplo, em alguns casos é possível sim que você tenha uma aprovação logo no primeiro lugar, nos primeiros lugares, mas o ideal é que você seja competitivo em diversas matérias. Então, por hoje é só. Eu desejo para você boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.